Nós estamos estudando o Evangelho de João e hoje retomamos, depois de alguns outros estudos e reflexões. Nós paramos no capítulo 8 e é dali que nós vamos retomar. Para nós nos localizarmos é sempre bom. O contexto, a realidade ali é que Jesus está pregando em Jerusalém. Jerusalém era o centro religioso da época. Os fariseus, os religiosos, estão sempre ao encalço de Cristo. Eu estava conversando com o irmão Gabriel ali no momento de oração. Eles sempre faziam perguntas às quais eles não queriam respostas. Muitas pessoas fazem perguntas que não estão nem um pouco interessados na verdade. E os fariseus, a maioria deles era assim, questionando, tentando pegar Jesus em algum ponto da lei que Jesus criou. Apesar de não ter a aprovação dos religiosos, Jesus não tinha, muitas pessoas iam onde ele estava, onde ele estivesse, para ouvi-lo, porque ele não falava como homem, porque ele não é homem. Ele falava com poder, porque ele é Deus. Mesmo não tendo aprovação da religião oficial, Jesus falava, a palavra de Deus falava dele e muitos iam ouvi-lo e se maravilhavam do seu ensino, como nós vimos há um tempo atrás em João 7,15. Eles se maravilhavam do seu ensino e da autoridade com a qual ele expunha as Escrituras. Nós fomos até um dos textos mais centrais da Escritura e vamos retomar a partir dali, João capítulo 8, versículo 32. Na última reflexão nós tratamos desse texto com uma pergunta: você conhece a Cristo de verdade? Porque nós vimos que muitas pessoas criam nele, mas não creram genuinamente. E Jesus então, no versículo 32 do capítulo 8, está falando para aqueles religiosos e ele diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ele está dizendo para religiosos: se vocês conhecerem a verdade, e só assim vocês podem ser livres. O que é a verdade? A verdade é Cristo. Nós vimos que a palavra diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade. A não é uma das possibilidades, é a única verdade. Jesus é a única verdade, era a única verdade há 2000 anos. Jesus era a única verdade há 4, 6 mil anos. Jesus é a única verdade hoje. Mas e essas inúmeras religiões são falsas? São mentira. Só Ele liberta. Só Cristo pode libertar alguém. Libertar do quê? De tudo. Do que nós somos por nascimento pecadores, dos nossos pecados, da condenação eterna. Só Cristo pode libertar uma pessoa. A verdade é Cristo, o Evangelho. E o que é o Evangelho? A Bíblia é clara em dizer que eu e vocês, cada um de vocês e eu que estamos aqui, nascemos em pecado. Só pelo fato de termos nascido em pecado, nós já estamos separados de Deus. Deus não tem nada com pecado. Mas, como se não bastasse termos nascido em pecado, é só crescer um pouco que começa a pecar. E quanto mais cresce, mais peca. Os pecados são inúmeros, variados. Nesse estado, tendo nascido em pecado e cometido
muitos pecados, quanto mais velho, mais pecados. Nós estamos separados de Deus, não há nada que o homem possa fazer para mudar esse estado, nada. Ele não adianta vir à igreja, tentar obedecer alguns mandamentos, parar de fazer isso, começar a fazer aquilo, nada disso muda. Por isso então que toda religião é falsa, porque toda religião diz que você tem que fazer ou deixar de fazer alguma coisa para ser aceito por Deus, mas isso é impossível. Esse é o nosso estado, é a nossa realidade. Mas a palavra evangelho é boa nova, boa notícia, que Deus pode transformar isso. E só há uma maneira, Cristo. E como Ele faz isso? Há 2000 anos Ele veio como homem, nós cantamos aqui. Ele veio como homem, mas Ele é Deus, Ele se encarnou. E viveu uma vida perfeita. Ele não nasceu em pecado porque Ele é Deus, daí a concepção só de Maria, porque Jesus é filho de Deus. Ele nasce sem pecado, vive uma vida perfeita, em obediência ao Pai, tudo, e cumpre tudo que era exigido por Deus. E o cumprimento final é a sua morte na cruz, por pecadores. Deus exige perfeição. Como nós não somos, só há uma alternativa para nós sermos aceitos: Cristo. Todos aqueles que reconhecem o seu pecado, se arrependem, crendo no que Cristo fez, no seu pagamento de morte e ressurreição há 2000 anos, morrendo por nós e nos levando a morrer nele, todos aqueles que creem, isso só é possível quando o Espírito de Deus revela, aqueles que creem têm a sua dívida paga, seus pecados cancelados, perdoados totalmente, para sempre. Esse é o Evangelho. Qualquer outro assunto da Bíblia, se não tiver isso como base, não serve para nada. Você crê no Evangelho. Você tem certeza. Você, não o seu vizinho, não, eu sei, não, eu participo. Não, você creu no Evangelho. Nós vimos também que só Deus pode fazer alguém crer. Crer de mentira, todos creem. Mas de verdade, só Deus pode fazer. Ninguém pode. Só o Espírito Santo de Deus pode converter alguém. Vimos também que quando Deus faz isso, quando Ele realmente leva alguém a crer de verdade, essa pessoa passa então a ser habitação de Deus, na pessoa do Espírito Santo. E Deus vai transformar essa pessoa. Vai transformar o seu caráter, as suas atitudes, as suas vontades. Não perfeitamente nessa vida, não porque Ele não possa e não tenha o poder, mas porque nós ainda trazemos resquícios do nosso velho homem, como a palavra diz, e que aos poucos precisam ser tratados, mas Cristo vai tratar. Ele começou uma boa obra e Ele é fiel para completá-la até o dia que Ele vai voltar para nos buscar ou nós vamos encontrá-lo. Aqueles que creem de verdade são convertidos, regenerados, nascem de novo. E Ele vai transformar a vida daqueles que creem. Diante disso, e aí nós entramos propriamente no tema, que é uma pergunta: filhos do diabo? Que expressão é essa? Isso não deve ter vindo da boca de Jesus, não. Pois é, mas veio. Não do Jesus que alguns hoje pregam, que é um Jesus só amor. E nós vamos ver por que essa expressão e por que o título, filhos do diabo. Nós vamos retomar a conversa de Jesus a partir do versículo 33 e vamos até o versículo 45. Lembre-se, Jesus está falando para religiosos. E Ele diz para esses religiosos que só conhecendo a verdade, que é Ele, que é o Evangelho que eu acabei de anunciar, é que eles poderiam ser livres. A religiosidade deles não é absolutamente nada, ainda que eles se apegassem àquilo.
Religiosos não conhecem a verdade, porque senão Jesus não diria: vocês precisam conhecer a verdade. Tudo que eles sabem a respeito de Deus é mentira. E diante desta afirmação que Jesus faz, os judeus então vão mais uma vez retrucar. A partir do versículo 33, João 8, 33 até 45, nós vamos ler, eu vou projetar os textos se você quiser acompanhar. Eu fiz uma pequena distinção aqui de cores para nós vermos Jesus falando e os religiosos estão na cor azul. Vamos acompanhar o texto. Depois de Jesus ter dito: conhecerão a verdade vos libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai. Responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. E não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Eu já compartilhei com os irmãos que, quando eu estou meditando no tema, no estudo, como nós estamos estudando expositivamente a carta, o Evangelho de João, às vezes nós paramos num ponto, não temos tempo para estudar tudo, então nós vamos por partes. E quando eu volto e retomo onde nós paramos, a minha postura é sempre: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, eu não quero preparar um estudo. Eu quero que o Senhor fale comigo. O Senhor fala pela sua palavra. Fala comigo pela sua palavra. E aí eu procuro retomar onde nós paramos, tentando achar aí um pedaço do texto que possa ter um começo, um meio e um fim, para que nós, dentro do nosso tempo de normalmente 45, 50 minutos, nós possamos discorrer do texto. Mas junto a isso, e eu aprendi uma vez de um irmão sobre isso: quando você for preparar um estudo, peça a Deus para falar primeiro com você. E aí Senhor, fala no meu coração, fala pela sua palavra. Leio algumas vezes o texto. Depois eu vou ler alguns comentários de alguns irmãos que escreveram, homens de Deus, o que Deus falou com eles naquele texto. E aí, lendo, relendo, meditando, é inevitável que você vá percebendo a riqueza e a profundidade da palavra. É inevitável que você não consiga ver. E com isso eu quero dizer que a palavra de Deus, ela é inesgotável.
Não é que alguém veja alguma coisa e um outro veja outra coisa diferente. Não, não pode. Ela nos contradiz. Mas nós podemos ver inúmeras verdades que se completam. Isso se aplica a esta passagem. Eu ficava lendo, relendo, e olha, cada verdade maravilhosa aqui, não dá para tratar isso, mas aí você começa a ver, o tempo nosso não é suficiente. Há tantas verdades e ensinos aqui que nós poderíamos literalmente ficar alguns dias conversando. E eu não estou falando assim de viajar no texto. Tem gente que lê o texto, sai do texto, como diria o Hernandes Dias Lopes, lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto. Não, vamos ler aqui, ler tipo assim, vamos ler porque tem que ler mesmo, mas eu vou falar da coisa da minha cabeça. Não, não é isso. É expor o texto, é ver cada palavra, o que ela está falando, porque ela é a palavra de Deus e não o pregador. Mas o nosso tempo não é possível. Então eu espero algumas verdades que pela graça do Senhor eu pude ver, e nós vamos ver, porque o texto está falando, você também vai ver vários fundamentos na palavra. Alguns deles, por exemplo, o texto mostra claramente soberania de Deus e responsabilidade do homem. Quando Jesus fala, vocês não entendem, mas é porque vocês não foram criados para entender. Ele confronta, mas ele mostra que eles não vão entender. A não ser que Deus revele. Porque se Deus não revelar, ninguém entende. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Mas como é que isso se encaixa? Eu não sei. Mas a Bíblia diz que é assim. Eu não tenho que saber. Outra verdade, o conceito de verdade absoluta. Inaceitável hoje. Não, mas isso é a sua opinião. Não, não é a minha opinião. Isso é que Deus diz e é só isso. Não tem a minha opinião. Eu não concordo. Mas e daí que você não concorda? E daí que eu não concordo? Verdade absoluta, está no texto. A cegueira da religiosidade. Jesus está falando toda hora da verdade para aqueles religiosos, mas eles não conseguem ver nada. Assim como tem gente aqui que vem, vai, vem, nunca entende. Ou você acha que não acontece? Outra coisa, Jesus não está preocupado com o politicamente correto. Ele não está preocupado se ele vai ofender os fariseus quando ele fala que vocês são filhos do diabo. Ele não está preocupado. Ah, mas que isso? Que ofensivo. Pois é. Você quer saber? Eu e vocês somos naturalmente filhos do diabo. Nascemos filhos da ira de Deus, filhos do diabo. Ninguém nasce filho de Deus. Outra realidade é que todos aqueles que não creem em Cristo, mesmo sendo religiosos, mesmo sendo evangélicos, são filhos do diabo. Você quer dizer que todas essas religiões que não pregam o evangelho, todo mundo é filho do diabo? Eu não, Jesus. Não é isso que está acontecendo aqui? Verdades como a justificação pela fé. Está aqui. Nós vamos procurar então destrinchar o texto. Destrinchar o texto é exegese. Exegese é o termo técnico em teologia, que é bonito falar. Não, vamos examinar e ver o que o texto diz, é isso que é exegese. Jesus havia dito que se eles conhecessem a verdade, que é Ele, que é Cristo, eles seriam livres. Eles vão responder então, como nós vimos lá, versículo 33. Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você pode dizer que nós vamos ser livres? Jesus nos disse assim, se vocês conhecerem a verdade, vocês vão ser livres. Do contrário, vocês vão continuar sendo escravos. Aí eles dizem, mas eu não sou escravo. Mas quando a gente for escravo? Eu não sou escravo, eu faço o que eu quero. Você consegue ver responsabilidade? Jesus está falando assim, se vocês forem libertos, vocês estão ouvindo, vocês são responsáveis se rejeitarem.
Mas eles entendem alguma coisa? Não, eles não entendem nada. Ele falou, nós nunca fomos escravos de ninguém. Jesus não está falando da escravidão que eles acham que ele está falando. Ele está falando da escravidão do pecado. Mas eles acham que está falando de outro tipo de escravidão. E outra, eles mentem. Como os judeus nunca foram escravos de ninguém. Olha a história. Eu fiz uma continha. Egito, Assíria, Babilônia, Medos e Persas, Grécia e Roma, dá somente 2000 anos de escravidão. Nunca fomos escravos de ninguém, mas como vocês viveram escravos? Escravos de impérios, escravos do pecado. Como vocês não foram escravos de ninguém? Isso está na história, nos livros de história. Na Bíblia, claro, mas nos livros de história. Jesus então vai explicar para eles do que ele está falando, de que escravidão ele está falando. Versículo 34. Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E aqui é importante nós esclarecermos, a versão Almeida atualizada, se você tem essa versão, ela diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eu uso a versão NVI, porque olha, pense, se você creu em Cristo, você comete pecados? Tristemente, mas você é escravo? Não. Quem creu em Cristo não é mais escravo do pecado. Então como é que Jesus, o que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que aquele que, o texto diz, quem comete pecado, ou quem peca, e é no sentido de quem peca, vive pecando. É uma ideia de continuidade. Daí então a tradução NVI, vive pecando. Não é alguém que, infelizmente, às vezes peca. Não, é alguém que vive pecando e não se importa. Não se arrepende. Jesus está dizendo para eles, vocês são escravos do pecado. Vocês vivem pecando. Imagina só, para quem ele está falando? Religiosos. Mesmo sendo religiosos, eles viviam pecando. Qual era o principal? Eles querem matar Jesus. Quer a maior prova? A maior prova de que alguém vive pecando é rejeitar o Evangelho. Lembra que nós vimos do pecado porque não creem em mim. A origem de todos os pecados é a rejeição ao Evangelho. Uma pessoa pode ser religiosa. E é isso que me entristece. Há evangélicos que não creem no Evangelho. E se não crê no Evangelho, é escravo do pecado. Que se manifesta, aí varia de pessoa para pessoa, nas mais diversas formas. Jesus está sendo claro, aquele que vive pecando é escravo do pecado. Um escravo tem algum poder? Não. Ele não pode dizer, não, eu vou me emancipar, ele não tem esse poder, a não ser que venha alguém e o resgate. Por isso que nós não somos mais escravos daqueles que creram, porque Cristo nos resgatou. Aqueles que creram. Jesus faz aquela comparação do escravo e do filho, porque naquele contexto havia escravidão. Um escravo, apesar de ter muitos direitos na casa, ele não era filho e nunca seria. Jesus está falando que aquele que crê nele, no Filho, nele o Filho, seria verdadeiramente livre. Versículo 36, ele diz isso. Se o Filho os libertar, não é assim, se você começar a fazer isso, se você parar de fazer isso, se você obedecer aos mandamentos, se você começar a orar, se você... Não, é se Cristo. Mas não tem que obedecer? Tem. Não tem que ler? Tem. Mas isso não vale nada a parte de Cristo.
Precisa haver antes uma transformação que Deus faz em Cristo. Aí as outras coisas vão vir por causa de Cristo. Caso contrário, é religião. Jesus volta ao ponto central, que é a libertação do pecado, a libertação do domínio do pecado, a libertação da condenação do pecado. Irmãos, para quem ele está falando? Para religiosos que achavam que pelo que eles faziam, eles eram aceitos por Deus. No versículo 37, Jesus diz, eles disseram, nós somos descendentes de Abraão, e Jesus é irônico, eu sei que vocês são. É claro que ele sabe, ele é o criador daqueles indivíduos. Ele é o criador do universo, de todas as coisas. Ele sabe o que está passando na sua mente agora. Se você está considerando o que a gente está tratando aqui ou não. Jesus está dizendo, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas é como se ele dissesse, e daí? Que diferença faz? Jesus está dizendo, as suas regras, as suas leis, os seus rituais, as suas práticas, não podem libertar vocês da realidade de escravidão do pecado. Nada do que vocês fazem. Vocês, inclusive, não foi suficiente as leis que eu dei, Deus deu. Vocês pegaram e acrescentaram várias outras sobre elas. Mas vocês não cumpriam aquelas e não cumprem as que vocês acrescentaram. Tudo isso que vocês fazem, que dizem que fazem, não vale nada. Mesmo se dizendo, vindo em nome de Deus, mesmo dizendo que são filhos de Abraão, não vale nada. Irmãos, há muitas pessoas na igreja que pensam assim. Quando eu digo igreja, não estou dizendo a igreja corpo de Cristo, porque todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo são cristãos. Mas há muitas pessoas no meio da igreja que acham que é isso, e não tem nada a ver. Não é fazer, deixar de fazer. Não é porque o grupo faz, eu faço igual. Não é porque um grupo diz, eu falo igual. Precisa haver uma mudança, e que só é produzida por Cristo. E você e eu precisamos ter certeza de que Ele fez isso em nós. Ele fez isso em mim. É crer no Evangelho. Nós temos uma identificação com a compreensão reformada. Teologia reformada. Irmãos, teologia reformada não salva ninguém. Nossa, eu conheço tudo de teologia reformada. Você conhece a Cristo. Cristo você conhece. Você já nasceu de novo. Ele já libertou você. Você tem certeza? Ah, bom. Então, vamos andar por esse caminho que nós cremos é o que mais glorifica a Deus. Mas não adianta nada você ter conhecimento sem ter Cristo. É o pior estágio que alguém pode estar. E era exatamente esse estágio daqueles homens. Porque eles eram os detentores da lei de Deus, mas não conheciam a Deus. Mas eles vão continuar. Versículos 39 e 41. Jesus está confrontando eles. Abraão é o nosso pai. 41. Nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Eles continuam se apegando em sua religiosidade. Eles não estão entendendo nada. Nada. Ao se defenderem, Abraão é o nosso pai, eles estão dizendo, Deus escolheu Abraão. Eu sou tatara neto do Abraão. Então eu estou dentro. Não, isso não vale nada. Deus escolheu Abraão, que aliás não era nada, porque Ele é soberano, Ele escolhe quem Ele quer. O fato deles ter escolhido alguém não dá mérito para quem escolheu. O mérito é sempre de quem escolhe. Abraão não é nada. Hoje tem muita igreja voltando com os rituais. O povo de Abraão não vale nada. A realidade é Cristo. E as pessoas estão voltando com um monte de ritualismo, com um monte de símbolo da época dele.
Sem Cristo, tudo aquilo que aqueles homens faziam não valia nada. E outra coisa, isso é importante. O que Jesus está dizendo se aplica a todo religioso. Todo religioso, ele tem uma característica, você pode saber. Ele diz, mas não faz. Não faz. Só fala. É o que Jesus chama esses mesmos, por 7 vezes em Mateus 23, de hipócritas. Hipócrita é só fachada. Diz, mas não tem vida. Fala, coloca a lei, mas não faz. O que é impressionante é que Saulo foi um desses mesmos religiosos. Ele era fariseu de fariseus, o topo da religião. E olha o que ele vai, ele também queria matar Jesus. Mas Jesus havia morrido e ressuscitado, mas ele queria matar os cristãos. E quando ele vai matar cristãos, o que Jesus fala para ele? Por que você está me perseguindo? Perseguiu o cristão, me perseguiu, Jesus disse. Saulo consentia na morte de crentes. Saulo era igualzinho esses. O que aconteceu? Saulo tomou a decisão que quis mudar? Não. Deus o transformou. Deus o converteu quando ele queria matar crentes. Aí quando Deus revela para Paulo, o que ele era, ele vai dar a descrição do que é um judeu. Romanos capítulo 2, versículo 1, para nós mostrarmos para quem ele está falando, versículos 17 a 23. Olha o que é um homem que se pauta em sua religiosidade. No contexto é judeu, mas todo religioso é exatamente isso. Romanos capítulo 2, versículo 1, e depois os versículos 17 a 23. O versículo 1 é para mostrarmos para quem ele está falando, e o versículo 17 a 23 mostra o que ele está dizendo que são essas pessoas. Ele diz: você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. O que ele está falando? Versículo 17. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei, orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se está convencido de que é um guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade, então você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta os ídolos, rouba-lhe os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Você diz e cobra, mas não faz nada. Esse é o religioso. Todo religioso é assim. Todo religioso. Fala, mas não faz nada. Saulo era assim. Ele dizia, eu era irrepreensível. Mas quando Deus abriu seus olhos e mostrou a Cristo, ele disse, joguei tudo fora. Alguém que conhece a Deus é aquele que, quanto mais conhece, mais reconhece que não é nada. Não importa qual religião, todo religioso é assim. Todo santo aos seus próprios olhos. Aquele ar de santidade, roupa diferente. Eu sou santo. Fala, muda o tom para mostrar sua santidade. Aquilo é fachada, é hipocrisia pura. Vocês dão risada porque vocês já ouviram isso, né? Eu já ouvi bastante. Oração muda o tom. Oh, Senhor! Isso é santidade? Não. Isso é mudança? Não. Isso é religiosidade. Mas se diz santo, se arroga das suas práticas. Olha o que eu faço, olha o que eu deixo de fazer. Olha só, olha para mim.
diz, mas não faz. É assim todo religioso. Não importa se ele é judeu, não importa se ele é um religioso evangélico. Jesus vai dizer para eles, então, já que eles estão se pautando em Abraão, então vamos olhar para Abraão. Jesus está falando, Abraão não agiu do jeito que vocês estão fazendo. Versículo 40. Abraão não agiu assim. Eles se gloriavam em Abraão, mas como nós vimos Paulo dizer, era só discurso. Deus estava dizendo que Abraão não era como eles. Aliás, o que Abraão fez de diferente? Paulo nos ajuda. Romanos capítulo 4, versículo 3. Os judeus se gloriavam em dois homens, Abraão e Moisés. E aí então Paulo, um ex-judeu, fariseu, vai dizer o que Jesus está dizendo, que é a mesma coisa. Romanos 4,3 diz: pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Não é que Abraão fez alguma coisa, Abraão era um pagão. Sabe que é pagão? Um idólatra, ele adorava deuses, falsos deuses. Deus foi lá e falou: eu quero esse aqui. Se Deus não fizesse isso, ele teria morrido pagão. Mas como Deus o escolheu e se revelou, ele creu. Não é que ele fez alguma coisa. Porque nós vamos ver, você conhece um pouco a história de Abraão? Quantas vezes Abraão acertou em todas, né? Abraão era um exemplo. Era. Não, ele é chamado pai da fé. Ele creu. Ele foi justificado diante de Deus porque ele creu. Agora, mas espera aí, o texto está dizendo assim: Abraão creu em Deus. Os judeus também criam em Deus. Aliás, eles disseram: o único pai que nós temos é Deus. Eu não estou falando a mesma coisa? Nós vimos no último estudo que há um crer que até os demônios creem. Você crê em Deus? Tiago diz. Os demônios creem e tremem. Ou seja, esse crer que você diz que crê, como eles estavam dizendo, não valia nada. Mas qual é a diferença de Abraão então? Porque Paulo está dizendo: Abraão foi justificado diante de Deus por ter crido em Deus. E aí o apóstolo Paulo, mais uma vez, Gálatas capítulo 3, versículo 8, vai mostrar a diferença de Abraão para aqueles religiosos. É maravilhoso a gente ver o que a palavra, como ela aponta para Cristo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a quem? A Abraão. E ele disse, Deus falou para Abraão: em ti, Abraão, serão abençoados todos os povos. De que forma? Pela sua descendência física? Não, porque da descendência física virá o Salvador, que é Cristo. Deus anunciou o Evangelho a Abraão, e Abraão creu no Evangelho. 1800 anos antes de Cristo, Abraão creu no Evangelho. Por isso ele foi salvo. Mas Cristo veio 2000 anos depois. Aí Paulo, um ex-judeu, que conhecia tudo de lei, mais uma vez, inspirado pelo Espírito, vai mostrar um pouquinho à frente aí no versículo 16 do capítulo 3 de Gálatas. Olha o que ele diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, ao teu descendente que é Cristo. Deus falou a Abraão: eu vou abençoar a sua descendência. Não é os seus descendentes, todos eles. Não, é um deles. O meu filho, que vai ter que nascer como um homem. Para ele nascer como um homem, ele precisa passar pelo ventre de uma mulher que era judia. Abraão creu na promessa de Deus. Abraão creu no Evangelho, ele foi salvo pela graça, mediante a fé, ele creu.
Os judeus queriam matar Jesus. Eles não entenderam. Eles se diziam filhos de Abraão, mas não criam no evangelho que Abraão anunciou. Deus anunciou o evangelho a Abraão. O descendente Cristo. Paulo jamais teria compreendido isso se o Espírito Santo não tivesse revelado. Se o Espírito Santo não tivesse convertido. Ele estaria perseguindo cristãos ainda. Abraão foi salvo pela fé. Os judeus se pautavam em obras que eles mandavam os outros fazer, mas eles não faziam. Você entende por que nós enfatizamos tanto que o Evangelho, o centro da Bíblia é Cristo? Ele está em todo lugar na Escritura. É Ele que deve ser anunciado, quando Paulo diz, nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado, porque essa é a mensagem. Mas a igreja está preocupada com um monte de outras coisas. Ah, isso aí é muito complicado. Isso é o centro. A propósito, né, só para a gente lembrar, quando Deus chamou Abrão, ele só passou a ser Abraão depois que ele creu. Abraão era um pagão. Deus foi lá e falou, esse é meu. Do mesmo modo ele salvou Saulo. Saulo ia matar cristãos. Ele falou assim, esse é meu. E do mesmo modo ele salva todo aquele que crê em toda a história. Nenhum de nós participa. Mas eu creio. Não, você creu porque Deus revelou o evangelho para você. Então, isso mostra para nós que nós não somos melhores do que ninguém. Você crê no evangelho hoje? Louve a Deus, porque foi Ele, pelo seu amor, graça e misericórdia, que revelou Ele a você. Volta lá para João, para nós terminarmos. Jesus, então, vai dizer àqueles religiosos, e aí o tema da nossa mensagem, versículos 44 a 45, Jesus está dizendo para eles, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e nunca se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando o diabo mente, ele fala a sua própria língua, pois ele é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu digo justamente o contrário do diabo, a verdade. Vocês não querem a verdade. Vocês não querem a verdade. O que me impressiona, irmãos, é que Jesus não está falando para prostituta, para pedófilo, para assassino. Jesus, a única vez que ele usa a expressão filho do diabo é para um grupo de religiosos. Isso não faz você pensar? Às vezes conversando com alguns irmãos que estão envolvidos e com família no meio da religião, de pessoas que se arrogam a sua religiosidade por hipocrisia. Essa é a realidade de todo religioso, filho do diabo. É triste, mas é o que Jesus está dizendo. Jesus está falando para aquele povo que hoje é muito, né? O religioso é gente boa. Nossa, aquele homem lá é um justão, trapo de imundícia. Jesus não poupa palavras para religioso. Toda pessoa sem Cristo é filha do diabo. Mas parece que o religioso tem um lugar especial no coração do pai dele. De um outro lado, Deus se ira contra eles. Se você for pegar as cartas, todas as vezes que Jesus e que Paulo e Pedro foram duros, era contra religiosos. Contra aqueles que queriam anular a graça de Deus. Contra aqueles que colocavam peso, leis, condenavam as pessoas, não tinham misericórdia, graça. Isso é uma desgraça mesmo. Religiosos não conhecem o amor, não conhecem a graça, não conhecem a misericórdia de Deus. Eles são rápidos para condenar e julgar, mesmo sendo pecadores e sabendo disso, como nós vimos em Romanos 2. Eles são hipócritas.
é só fachada, só discurso. Não tem vida, não há libertação. São escravos do pecado na forma da religião. Talvez o religioso para Deus seja a pior espécie de pecador. Para o religioso é o adúltero, né? O homossexual. Para Deus, um adúltero, um homossexual, um assassino que se arrepende e crê em Cristo tem perdão. Mas para um religioso que se mantém a sua justiça hipócrita, está condenado. Qual é mais sério? E aqui um ponto para nós que cremos. Irmãos, nós temos uma tendência à religiosidade. Nós temos uma tendência aos resquícios da religiosidade. Nós devemos clamar ao Senhor que nos livre de qualquer expressão de legalismo, de religiosidade, de hipocrisia. Quando alguém chega e fala assim, você é um pecador, eu falei, eu sou mesmo. Mas eu fui lavado no sangue do Cordeiro, eu fui perdoado, justificado. Eu não sou nada, mas o meu Senhor é tudo. Eu não tenho no que me apegar na minha justiça. Eu não tenho nada para oferecer. Se não fosse a graça dele, eu estaria justamente condenado na minha justiça própria. Que o Senhor, irmãos, nos livre de qualquer expressão e forma de religiosidade, de legalismo. Tem misericórdia de nós, Senhor. O que nós podemos aplicar, irmãos? Aquilo que nós lemos na palavra. Primeiro, que é só Cristo que pode nos libertar. Isso não é uma frase de efeito, não é um versículo a ser decorado, isso é a realidade pura. Ele nos liberta da condenação quando somos justificados, e é Ele agora que trabalha em nós para nos santificar. Ele vai nos libertar dos resquícios dos nossos pecados. Só Cristo liberta. Não é religião, não. Jesus começou, mas agora eu continuo. Não é só Ele que tem poder para fazer. E quando eu e vocês confrontados com os nossos pecados, não, Senhor, agora eu vou parar. Não, Senhor, eu não consigo. Esse é pecado, eu sei, tem misericórdia de mim, me perdoa e me livra, Senhor. É assim a vida cristã, irmãos. Outra coisa, aplicação. Irmãos, eu já fiz isso demais, já compartilhei com alguns de vocês. Não discuta religião. Não vá discutir com o seu amigo, parente de religião. Pregue o evangelho. Anuncie o evangelho. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Proclame o evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação de Cristo. Não é discutir o que está certo, o que está errado, é a lei. Não, proclame o evangelho. Depois deixa a pessoa falando sozinha. Clamemos ao Senhor para nos livrar de qualquer expressão de religiosidade, de julgamento, de legalismo. E se você crê hoje, eu e vocês, irmãos, éramos filhos do diabo. Nós éramos. Nós estávamos por um caminho, para um Deus que é justo, a condenação. Mas Ele nos amou. Ele nos amou. Sendo nós quem éramos. Ele deu o seu Filho. Ele nos libertou. Não há mais condenação para nós. Nós não podemos perder o que Ele nos deu. Porque se Ele deu, Ele continua até o fim. Nós não somos melhores do que ninguém, irmãos. Nós deveríamos ser aqueles que mais exercem misericórdia, que mostram misericórdia. Quantas vezes eu não errei nisso? Nós precisamos ser misericordiosos, não compactuar com nenhuma forma de pecado, mas mostrar, eu era assim. Se não fosse Cristo, eu era igual a você. Mas a chance para você, Cristo, se Ele libertar você, se você se entregar a Ele, Ele vai te libertar. Que o Senhor, irmãos, faça isso em nós, para a glória dEle.